Hoje eu quero te convidar a uma reflexão simples, mas profunda. É o tipo de história que parece pequena à primeira vista, mas carrega uma verdade espiritual enorme. Talvez você já tenha ouvido falar dessa história. São dois bebês que, ainda dentro do ventre da mãe, começam um diálogo. Eles estão ali, seguros, flutuando, conectados pelo mesmo cordão umbilical, ouvindo o mesmo coração bater. Em um certo momento, um dos bebês pergunta ao outro: Você acredita na vida depois do parto? O outro bebê ri da gargalhada e responde com convicção: Claro que não! Que vida poderia existir fora daqui? Aqui dentro, por exemplo, nós temos tudo o que a gente precisa, estamos aquecidos, alimentados, protegidos. Não faz sentido pensar que exista algo além. E o primeiro bebê fica em silêncio por um instante. Então, pergunta novamente: Mas e se existisse? E se existir algo a mais? Talvez exista uma luz diferente. Talvez possamos usar as próprias pernas. Talvez exista uma vida muito maior do que essa que conhecemos agora. E o segundo bebê responde rápido: Isso é impossível. Ninguém nunca voltou de lá para contar. Ai, essa frase é muito comum, né? Ninguém nunca voltou de lá para contar. O parto é o fim, o bebê afirma. É o fim de tudo. Depois de um tempo, o primeiro bebê faz outra pergunta. E a mãe? Você acredita na mãe? O outro estranha e pergunta e questiona: Mãe? Que mãe? Nunca vi nenhuma mãe. Se ela existisse, nós a veríamos. E o primeiro bebê responde com suavidade, sabe? Talvez ela esteja em todos os lugares. Talvez seja por causa dela que vivemos, nos movemos e até existimos. Talvez nós vivamos dentro dela, mesmo sem vê-la. O segundo bebê balança a cabeça desconfiado. Isso não faz sentido algum. E é aqui que essa história começa a falar de nós. Porque ela não fala apenas do nascimento físico. Ela fala da nossa dificuldade em enxergar além do que já conhecemos. Assim como os bebês no ventre não conseguem compreender a vida fora dali, mesmo já conscientes de muitas coisas, nós muitas vezes tentamos entender a vida, a morte e o espiritual apenas com a lógica do mundo material. A vida após o parto não é o fim. É uma expansão, uma mudança de estado, uma nova forma de existir. E muitas tradições espirituais nos ensinam que a morte também não é um fim absoluto. Ela é uma passagem, uma transição, um novo nascimento da consciência. É uma realidade que os nossos sentidos atuais ainda não conseguem compreender, digamos. Assim como o bebê, que não consegue imaginar o céu, o chão, o abraço, às vezes consegue questionar a voz da mãe, né? Mas nós também não conseguimos imaginar plenamente o que existe além da matéria, sabe? Mas não imaginar não significa que não exista. Espiritualmente, essa história nos convida à humildade e também à confiança, digamos, né? A entrega ao mistério da vida. Ela nos lembra que não ver não é o mesmo que não sentir. Que não compreender não é motivo para negar, sabe? E que toda grande transição, até mesmo de consciência, ela assusta, mas também revela.
Talvez nós estejamos agora vivendo dentro de um grande ventre espiritual, sendo preparados, sendo amadurecidos, sendo chamados para algo maior. E talvez quando chegar o momento da passagem, a gente descubra que nunca estivemos sozinhos, que sempre houve uma presença amorosa nos sustentando, sabe? E que é a vida, né, em sua essência. E que essa vida nunca termina, ela se transforma. É isso, eu queria trazer esse vídeo porque eu li nessa história e isso me trouxe uma versão assim muito, né, quando o bebê pergunta, e a mãe? Mãe? Muitas vezes ele escuta a mãe, né? Muitas vezes ele sente a mãe. E muitas vezes a gente escuta a espiritualidade, muitas vezes a gente sente a espiritualidade. E ainda assim a gente em muitos momentos tenta negar, né, que isso existe, que existe algo muito maior nos suportando, nos dando direcionamento, guiança, proteção. E a gente se perde muitas vezes, né, no medo, na insegurança, na falta de confiança. E que esse vídeo possa ser, sim, um acreditar, além daquilo que se vê. E a partir desse acreditar que a gente possa, de fato, experienciar, né, o melhor da vida, a prosperidade, a abundância, a alegria, as energias que são, de fato, compreensíveis, mas também experienciar a dor, porque se estamos passando por qualquer sentimento, qualquer provação, qualquer situação que seja, é parte da permissão desse algo maior que nos governa, sabe? Que existe um propósito por trás de cada coisa. Que a gente possa aceitar mais e compreender mais o fluxo da vida, né? E entender o que a gente pode aprender com cada situação, para que quando o aprendizado chegue, a gente suba de nível e vá para um próximo degrau, digamos, nessa escada da vida. E é isso. Espero que faça algum sentido para vocês. Fica aí esse vídeo, essa história, essa reflexão. Gratidão mais uma vez pela sua presença, gratidão por estar aqui comigo. Já te convido a curtir, a comentar, a compartilhar esse vídeo. A sua interação é muito bem-vinda e muito importante. E a gente se encontra em um próximo vídeo. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.